Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Deuteronômio 34, verso 5. Finalmente a jornada do nosso famoso amigo Moisés chegou ao final. E antes de morrer, ele termina o último dos seus sermões, aqui de Deuteronômio, para os israelitas. Agora está na hora dele finalmente descansar. Num dos pontos mais decisivos aqui da história da jornada de Israel no deserto, Moisés não confiou no Senhor. Ele tomou para si a responsabilidade de suprir as necessidades de Israel por conta própria. Portanto, como o resto de sua geração infiel, ele teve que perecer no deserto. O Senhor, lei, o Senhor, Torá, ficaria atrás das fronteiras do descanso prometido por causa da sua incredulidade. É Josué, cujo nome significa Jesus, quem vai introduzir o povo agora na nova terra. Só que, no entanto, embora a morte de Moisés no deserto fosse um sinal da incapacidade da lei para nos salvar, o próprio Moisés, como a gente vê no texto, é muito amado pelo Senhor. Mesmo que a sua morte signifique a morte daqueles que são infiéis a Deus, Moisés é salvo. Se a gente tiver qualquer dúvida sobre o amor duradouro do Senhor por Moisés, a gente deve ler os detalhes da sua morte em Deuteronômio 34. Antes da sua morte, o Senhor permite que Moisés possa ver a terra prometida lá de cima do Monte Pisga. E tal como a lei retrata a boa vida, mas ela não consegue reproduzir a boa vida em nós, assim, Moisés vai poder ver a boa terra, só que ele não vai poder entrar nela. E depois de ter vistoriado a terra do leite e do mel, Moisés morre segundo a palavra do Senhor. Essa é a tradução da Almeida. Só que uma tradução mais literal seria: Moisés morreu pela boca do Senhor. E essa ideia é uma antiga expressão, uma antiga ideia que os rabinos mais antigos consideravam. Eles afirmavam que o Senhor deu a Moisés uma espécie de beijo da morte. Dessa forma, os beijos acabam sendo uma espécie de aspas nos escritos de Moisés. Os seus 5 livros são chamados de Pentateuco, ou Torá, que significa lei ou ensinamento. Eles começam com um beijo de vida de Deus em Adão, lá em Gênesis 2:7. Só que eles terminam com um beijo da morte em Moisés, aqui em Deuteronômio. Se a morte é inevitável, talvez essa seja a melhor morte que alguém possa desejar. Só que mesmo sendo um beijo de Deus, continua sendo morte. Que terrível tragédia é essa, que aqueles que foram criados para partilhar a vida de Deus devam perecer no deserto. É somente até aqui que a lei consegue trazer a gente. Só até a entrada de Canaã. Só até Pisga. Só que a gente não consegue entrar em Canaã. Ela pode nos dar um beijo da morte, só que continua sendo morte. Então, como é que a gente enfrenta a morte? Como se enfrenta a futilidade de uma vida vivida na sombra, no alcance da morte, simplesmente esperando os seus últimos dias chegarem? O Monte Pisga representa o auge de todas as expectativas que a gente pode atingir aqui na Terra. E aqui está o melhor que nós podemos esperar, se for por nossas próprias forças. Observar uma vida inteira de trabalho e de realização. Mas só observar. E mesmo assim, isso não vai ser o suficiente. Mesmo as maiores vidas, aquelas que alcançaram mais e mais, ainda ficam abaixo das expectativas. No fim, todos nós acabamos enterrados nas planícies de Moabe. Se a nossa história terminar aqui, é uma tragédia terrível. Onde está a esperança? Só que aqui em Deuteronômio 18, foi feita uma promessa de um profeta como Moisés, um profeta que viria maior do que Moisés. Você pode conferir isso lá nos versos 15 a 20 do capítulo 18. Ele cumpriria o que a lei nunca conseguiu cumprir. Só que no final de Deuteronômio, nós assistimos o falecimento de Moisés. Aí a gente fica nessa expectativa, né? De onde vai vir esse tal profeta como Moisés? Será que vai ser Josué? O nome dele é Jesus. Bem, Deuteronômio 34:9 nos lembra de um Josué cheio do Espírito. Só que apesar de Josué prefigurar a obra do Messias, ele não era o Messias. Nós vemos que a lei, ou a Torá, termina com essa avaliação aqui, ó. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Deuteronômio 34, verso 10. Claramente, Josué não era tal profeta como Moisés. Ele não era o cumpridor da lei, o portador do descanso. O Messias ainda estava para vir. E o povo ainda deveria procurá-lo. Séculos mais tarde, o tal profeta se levantou. E séculos mais tarde, finalmente o tal profeta se levantou. O Senhor de Moisés veio em carne e os passos de Moisés foram repetidos de muitas maneiras, como você pode observar nos paralelos do Evangelho de Mateus. E ele também pereceu longe de sua comunidade.
ele também subiu uma montanha para morrer. Só que para Jesus não houve um beijo da morte. Ele sentiria todo o sabor da amargura da morte. Foram prometidas a nós maldições pela nossa desobediência à lei. E Jesus as levou, todas essas maldições, e levou sobre si. Ele bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota. Não havia comunhão face a face para Jesus quando ele gritou a um céu escurecido e silencioso: meu Deus, por que me abandonaste? Se a morte de Moisés foi o melhor jeito que alguém poderia escolher para morrer, a morte do seu Senhor foi a pior delas. Só que através dessa morte que nós ganhamos um face a face que está muito além da morte e para além da nossa imaginação. Graças a Deus por esse profeta como Moisés. Foi através da sua morte que ele provou ser o verdadeiro Josué, trazendo o seu povo para a terra verdadeira, da promessa verdadeira e do descanso verdadeiro. Jesus transformou a vida, acabou com a morte e garantiu um futuro. Embora todos nós mereçamos o beijo da morte, quem ficou com a morte foi ele. E quem recebeu o beijo fomos nós.